Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda. E hoje nós vamos dar início a um curso sobre o santo sacrifício da missa, o tesouro, o grande tesouro da fé católica. Algo tão comum para a maioria dos católicos que muitas vezes passa desapercebido a grandeza desse ato na terra. Mas antes de seguir, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse vídeo e que você nos acompanhasse em todo esse curso. Com certeza, da mesma forma como ajudou muito a minha espiritualidade, ajudará você também a crescer no amor a Deus e no amor à verdade católica. Meu irmão, minha irmã, há muito tempo atrás eu fui coordenador de liturgia. Já estudei bastante sobre a missa, fui 5 anos coordenador de liturgia de toda a paróquia São Sebastião, que é a minha paróquia aqui no Gama, em Brasília. Estudei bastante, procurei crescer no conhecimento, tive contato bem no início com a Toca de Assis, bebi muito do amor do grande padre Roberto Licheri, que muito me ensinou a amar a Deus e a Eucaristia. Mas eu confesso para você que nada disso me fez crescer tanto no amor a Deus quando a bondade do Senhor fez cair nas minhas mãos esse pequeno livro aqui. A explicação da Santa Missa, do padre Martinho de Kochen, alemão, que nasceu em 1625. Ou seja, um livro do século XVII. Que eu encontrei no acervo de um padre amigo meu muito piedoso aqui da minha cidade, que me emprestou ele para ler. E que tesouro eu encontrei aqui. Foi tão grande o impacto na minha vida que esse livro ocasionou, que eu falei, não, eu tenho que divulgar isso para os irmãos. Eu tenho que gritar, falar, irmãos católicos, olha o tesouro que nós temos que a gente não percebe. E é sobre esse livro que todo esse curso discorrerá. Então, mais uma vez eu convido você, assista todas essas 10 aulas. Esteja conosco, aprenda e viva. E com certeza, em muito pouco tempo, com a graça de Deus e por intercessão da Imaculada, você vai começar a beber do grande manancial que jorra do altar em cada missa católica celebrada nesse mundo. Então, para nós começarmos, nós vamos falar sobre a essência e a origem do sacrifício da missa. Bom, meus irmãos, para vocês entenderem a ideia do sacrifício, todos os povos sempre, todas as religiões, quando os povos eram organizados e tinham suas religiões, todos eles tiveram seus sacrifícios. É algo próprio do ser humano oferecer sacrifícios à divindade. Os pagãos faziam isso, até hoje as religiões pagãs, as religiões africanas oferecem sacrifício às suas divindades. As religiões do Oriente, as pessoas que cultuam essas divindades na Índia, os hinduístas, eles oferecem sacrifício às suas divindades. O sacrifício faz parte da própria natureza humana. Mesmo antes do Deus verdadeiro se revelar, mesmo antes do Deus verdadeiro começar a delinear como deveria ser o sacrifício oferecido a ele, as pessoas já ofereciam sacrifício. Por exemplo, Abel, filho de Adão, ofereceu um sacrifício que foi agradável ao Senhor, mesmo sem ter um preceito que obrigava a isso. Depois nós temos Abraão, que oferece também um sacrifício a Deus. Melquisedeque, um sacerdote um rei sacerdote tão misterioso que aparece do nada na Sagrada Escritura, oferece um sacrifício ao Senhor, um dom agradável ao Senhor. Os patriarcas oferecem sacrifício ao Senhor. Então, está na lei, é uma lei natural, própria da nossa natureza humana, querer oferecer um sacrifício àquele ser que é maior do que nós. Todas as religiões fizeram isso. Quando Deus começa a se revelar e escolhe o povo eleito, então, depois que sai do Egito, ele sai para cultuar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. Com Moisés, guiados por Moisés, o povo começa a ter estruturada todo o rito do seu culto, de oferecer sacrifícios ao Senhor. Então eles começam a oferecer bodes, ovelhas, pombos, começam a oferecer sacrifícios para agradar a Deus, para apaziguar a Deus nos momentos que ele está irado por conta do pecado do povo. Então isso faz parte da própria antiga aliança, isso.
oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando o nosso Senhor vem, Ele entra nesse mundo para oferecer um sacrifício que fosse verdadeiramente agradável. De fato, Deus não se agradava com sacrifícios de bodes, ovelhas. São sacrifícios inúteis para santificar, para nos dar uma consciência perfeita. Então, Jesus, o Senhor Deus, quando vai entrar nesse mundo, o Verbo, quando vai se encarnar, Ele diz: sacrifícios nem holocaustos quisestes, então eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quando o Senhor se encarna, quando o Verbo se encarna no ventre da Virgem Maria, Ele se encarna para ser o sacrifício. O sacrifício da nova e eterna aliança. Toda a vida de Cristo foi para isso. Para chegar no auge da sua vida aqui nesse mundo e se oferecer em sacrifício ao Pai no Calvário. Cristo, com o seu sacrifício, oferece um sacrifício perfeitíssimo a Deus. Mas aí é que está a grandeza do que eu quero falar para vocês, que talvez nós católicos não percebamos. Esse sacrifício que se realizou na cruz uma vez por todas, foi da vontade de Deus que fosse misticamente atualizado em cada missa rezada na terra. E existe uma profecia no profeta Malaquias que afirma isso, que é o que eu vou ler para vocês. Está em Malaquias capítulo 1, versículo 11. Veja: porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você foque nesse ponto. Em todo lugar se oferece ao meu nome sacrifícios e oblações puras. Sabemos, irmãos, porque o próprio Deus muitas vezes revelou isso aos profetas, que os sacrifícios de bodes, ovelhas, carneiros não eram agradáveis a eles. Não eram agradáveis ao Senhor. Mas ele está dizendo de uma oferta pura, santa e que seria realizada em todos os lugares do mundo. Do que Deus está falando? Do que o Senhor Deus está dizendo pelo profeta? Ele está dizendo do sacrifício da missa. Que do nascer ao pôr do sol iria ser realizado em todos os cantos da terra. E queria ser oferecido a ele um sacrifício perfeito, verdadeiramente agradável a ele. O Senhor Deus está dizendo da missa, a profecia aqui é a profecia sobre a missa, o sacrifício do Calvário que iria se atualizar em cada missa rezada em qualquer canto da terra. E foi isso que o Senhor Jesus fez na última ceia. Na última ceia, na véspera da sua paixão, ele reúne os seus apóstolos para rezar a primeira missa, mas também para fazer deles apóstolos, para fazer deles sacerdotes. Apóstolos porque seguiam, mas para fazer deles sacerdotes. Quando o Senhor Jesus toma o pão em suas mãos, dá graças e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. A essas palavras, fazer isto, o Senhor Jesus estava ordenando aqueles homens como ministros da nova aliança, como sacerdotes da nova aliança, dando a eles o poder de realizar o mesmo que ele estava realizando ali no cenáculo. E o que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava antecipando sacramentalmente o sacrifício que horas depois ele iria realizar no Calvário. É a missa católica. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Fazer isto. E o que ele fez? Ele realizou o sacrifício da nova e eterna aliança. O mesmo sacrifício que iria ser realizado no Calvário, ele misticamente o realiza no cenáculo. Santa Faustina chega a dizer que no cenáculo o mundo já tinha sido salvo. Porque a missa, vai dizer Santo Tomás de Aquino, a missa e o sacrifício do Calvário é a mesma coisa. Realizados de formas diferentes, porque no Calvário é um sacrifício cruento, com derramamento de sangue. Na missa nós temos um sacrifício incruento, ou seja, sem o derramamento de sangue, mas diante de Deus, equivalentes.
Que maravilha é a missa católica! Essa é a essência do sacrifício da missa. É a essência. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de como os primeiros cristãos vivenciaram a missa. Como os apóstolos vivenciaram a missa. Que você nos acompanhe, que você nos siga e que você, quando for assistir a missa, saiba, você está diante do Calvário. Da mesma forma como Nossa Senhora, São João, Santa Maria Madalena e todos os justos estavam ali. Jesus morre misticamente e se dá a nós. Se entrega ao Pai por nós. Salve Maria Imaculada.